Mas sabe quem não consegue dormir tranquilo e está com medo de ir preso a qualquer momento, senhor Renan Santos? Quem? Você sabe que eu não estou acompanhando essa história, então eu prefiro que você... Cara, assim... Vocês estão aí mais a par. Muito bom, muito bom. Pra mim, eu quero começar pelo auge da história toda, que é isso aqui. O tal do plano que eles fizeram na sede do PL. Então imagine, senhor Renan Santos, uma pessoa que trabalha em uma instituição partidária, ela escreve no quadro dessa instituição um plano chamado Operação 142 para que termina com Lula não sobe a rampa. Bom e é demais. toda uma operação. Cara, isso aqui... eles fizeram a... Puxa ali, eles fizeram a tradução. Eles fizeram a tradução. Então seria avaliação da conjuntura. Relacionar todas as ingerências do judiciário nas ações do Executivo e do Legislativo desde 2019. Beleza. Linhas de esforço, enquadramento jurídico do Decreto 142, comprometimento político, convocação do Conselho da República e da Defesa, discurso em cadeia nacional, preparação das tropas para ações diretas, mobilização de juristas e formadores de opinião, preparar releases para difusão posterior, interrupção do processo de transição, anulação dos atos arbitrários do STF. Aí via Centro de Gravidade Estratégico, decretar o artigo 142, o dia D. Aí depois viria estado final desejado estratégico, restabelecer a ordem institucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. Ou seja, pessoal, todo golpe tem esta etapa, quando é nomeado um novo conselho que vai administrar temporariamente a república que foi dissolvida, e aí esse conselho ele transiciona para uma ordem que será restabelecida, né? E veja só que interessante, aí vem centro de gravidade político, anulação das eleições, então as eleições serão anuladas, prorrogação dos mandatos, ou seja, não só Bolsonaro, como os governadores e deputados e senadores vão manter seus mandatos, substituição de todo o Tribunal Superior Eleitoral e preparação de novas eleições. Aí no final, Lula não sobe a rampa. Ou seja, seria convocado novas eleições e naturalmente eles iriam montar com esse conselho as eleições de modo que Bolsonaro ganhasse, né? Isso passa um filme na cabeça, senhor Renan Santos e senhor Bahia, porque em cada um desses processos que está escrito aí da Operação 142, muito bom esse nome, Operação 142. Cada um desses processos que está aí já teve um pequeno ensaio em cada momento do Bolsonaro, cada momento de sanha golpista do Bolsonaro. A gente viu aqui a primeira, eles fizeram eles usaram a questão da urna, né, do voto impresso para deslegitimar, desde o começo estavam tentando deslegitimar. A reunião do Bolsonaro com os embaixadores foi mais ou menos um ensaio desse primeiro ponto. Do segundo ponto, eu vi que tem aqui o negócio de tropas, teve aquele desfile, lembra que teve aquele desfile de tropa na frente do palácio, e teve aquele fumacê que quebrou, ele começou a encher de fumaça lá na frente do Congresso. De acordo com o relatório da PF, a Marinha estava pronta para pôr tanque na rua. Você lembra que o único dos 3 generais foi o Garnier? Então, sim. O Garnier já tinha disponibilizado as tropas para fazer a operação. Sim, ele já estava com tudo pronto para colocar o bloco dele na rua, de acordo com a PF. E Marinha tinha os tanques na rua, porque a Marinha foi a única que entrou, né, no plano golpista do Bolsonaro. Sim. Foi a única. Deixa eu ver. É porque assim, a PF ela tá com muito print. Acho que aqui não tem print, mas assim, por exemplo, esse print é muito bom, cara. Esse print do Marucide, ele é sensacional. Em 64 não precisou assinar nada. É que, galera, assim, vamos pensar da seguinte maneira. Foi criado no imaginário do bolsonarista a ideia de que a Constituição prevê isso. Desde as primeiras manifestações de 2014, já se falava no artigo 142 como um instrumento de uma intervenção militar em que o presidente convoca para restabelecer a ordem. A ideia era restabelecer a ordem mediante, vamos dizer, a ideia de que os poderes estavam, agindo de maneira criminosa, e aí e era a intervenção militar constitucional, ela funciona assim, você faz uma limpa geral e aí a ordem é restabelecida. Eu não conheço esse tipo de coisa. Toda vez que um golpe é dado ou uma intervenção militar é feita, especialmente na América Latina, em geral os militares ficam no poder, tá? Essa é a história. A Bolívia teve, se eu não me engano, coisa de 20 golpes militares no século XX. É um número de golpes. A Bolívia, assim, países latino-americanos, eles são recheados de quartelada. E assim, nunca funciona da seguinte maneira. Vem um militar, ele faz o trabalho sujo e fala, atenção, civis, assumam. Não, ele não vai fazer isso. Se ele já fez o trabalho sujo, por que ele vai dar o poder pra alguém? Então,
Eles sempre tentam revestir isso de um caráter civil, jurídico. E aí foi criada a mitologia do artigo 142. O artigo 142, ele passou anos sendo revestido de uma mitologia. E aí você vai pegar, tem uns elementos, volta ali no quadro. No quadro eles falam assim, unir juristas para falar sobre esse assunto. Pois bem, vamos lembrar que na época de 2022, o principal jurista a comprar essa tese e sair falando isso publicamente, publicar artigos sobre isso, foi o Ives Gandra. O Ives Gandra veio a público, coloca assim, Ives Gandra, intervenção militar. Sim, eu lembro que tem vídeo dele. Sim, ele já está há bastante tempo tentando justificar a intervenção militar por via jurídica. Então o Ives Gandra, ele quis criar uma espécie de uma hermenêutica da intervenção militar em cima do artigo 142. Ele quis interpretar o artigo 142 de modo que justifique de maneira jurídica para o debate público uma ação. Por quê? Porque eles precisavam revestir essa ação que não parecesse minimamente uma quartelada. A outra coisa que eles tinham, que é um caminho que acho que é o caminho... Ainda tá no ar o artigo. Tá aqui, ó. É um artigo de 2021, eu lembro disso vindo a público, ó. Ives Gandra, minha interpretação do artigo 142. E o Ives vai pra linha que é pra isso mesmo que vocês imaginam. Praticamente todos os passos que eles tentaram dar, eles andaram em alguma maneira. E aí outra coisa que é bom a gente lembrar, o outro caminho, que era maior do que a mera fundamentação do artigo 142, era gerar um caos social. O caos social, né, que veria com as pessoas na frente dos quartéis, mobilização, bomba aqui e ali. Vocês vão lembrar que quando a coisa começou a apertar, já em dezembro, o Júnior também vai lembrar disso aí, aquela turma do humorista do canal Hipócritas começou a queimar ônibus em Brasília. Eles queimaram o ônibus, foram causar na frente da Polícia Federal. Vocês lembram disso? O Eduardo Bolsonaro tava junto. Ele tava junto? Não. Quando foi feita aquela bagunça... Não, isso é 21. Eu tô falando depois das eleições em 22, tá certo, depois das eleições. Quando prenderam o índio. O índio foi preso, o índio do Bolsonaro foi preso. O índio foi botar fogo nas coisas lá e prenderam ele. Então se a gente olha, vários passos pra isso aí foram tomados. Tentativa de gerar caos, um cara explodiu uma bomba no aeroporto. Muitos elementos estavam rolando, de modo que você poderia justificar uma atuação nesse sentido. E, assim, para além disso, tem as conversas, né, que elas são, assim, meio aterrorizantes, né? Então aqui, ó, tem um tenente-coronel falando, fomos covardes, na minha opinião. Se você desse mais... Eu não acho aterrorizante, eu acho, na verdade, eu acho cômico. Eu acho meio aterrorizante. Eu acho cômico, Bahia. Tudo eu acho muito cômico mas, isso. assim, a gente realmente passou muito perto do golpe acontecer. Eu também acho. Cara. Assim, eu acho isso meio aterrorizante. Tipo, tinha tudo pra ter rolado. Entendeu? Tipo, esse é meu ponto. Também, o problema é que muita gente garganta demais. 64 não precisou de ninguém assinar nada. E, assim, eu tava vendo a sua live, Renan, eu queria puxar isso. Você falou que você reagiu ao trailer do Ainda Estou Aqui. E eu concordo, obviamente não tem como discordar, de que a esquerda, ela vive uma espécie de fetiche da ditadura. Toda essa história não mostra que esse fetiche também existe no exército também? É óbvio, mas, pô, foi minha fala na PAN, né? Os dois lados vivem aquela dicotomia. E é muito louco, nós estamos em 2024... vivendo 64, 60 anos depois. Então a esquerda tá lá, vai pro Oscar um filme sobre a ditadura. Sério? De novo? Até quando vai ter filme de ditadura? Lembra aquele não sei o que, companheiro? Que foi também concorreu ao Oscar, nos anos 90. Vejo pelo lado bom, a gente não tem filme sobre a ditadura do lado dos militares, já pensou que... Seria bem cringe. Filme de direito, Brasil Paralelo, o filme do Brasil Paralelo, já pensou? Que merda que ia ser, cara? Então, assim, teria um filme. Você tem do lado essa mitologia da esquerda chata, que já tá brega, e do outro, a direita achando sempre que você precisa resolver tudo com uma quartelada. Eu falei isso na PAN ontem, né? A gente não pode subestimar o Bolsonaro, porque a imaginação que foi gerada foi justamente a imaginação da quartelada. Se fosse uma imaginação liberal lá, econômica do Guedes, estava todo mundo na frente do INSPER e não na frente do quartel. Então as pessoas vão pra frente do quartel porque a imaginação deles é a imaginação 64. Os bolsonaristas, vocês viram a estratégia, o Júnior deve ter acompanhado também. A estratégia deles é uma estratégia de tentar minimizar, falando que é tão ridículo que é óbvio que isso não foi tentado. Tipo, que despretos! Olha aqui! Seus amigos lá do canal Dama de Ferro,
Eles estão lá, olha isso, que engraçado, que desperra. Para, vai. Quem que é canal Dama de Ferro? Eu nem sei quem é canal Dama de É Ferro. o Dama de Ferro e o Twitter. O perfil Dama de Ferro. Eles estão assim? Eles estão. Eu vejo o seguinte, o que eu tô vendo no cenário bolsonarista, eu ouvi menos. Eu confesso que eu ouvi menos, que eu tava muito intoxicado com o bolsonarismo, Renan Santos. E eu dei uma parada de ver, mas eu comecei a ver algumas lives para ver o que eles estavam falando, qual que era a posição deles, de tudo que tá acontecendo. Quando saiu o Kids Pretos, realmente foi isso, eles tentaram minimizar essa forma, porque isso é tão absurdo que ninguém tá levando, nem a Globo leva a sério. Agora eles estão tentando ir pro lado, é mais ou menos o que o PT fez quando começou a ser a Lava Jato. Tá tudo muito parecido com a Lava Jato, Renan Santos. Todo o processo está muito parecido com a Lava Jato, na verdade. E a estratégia dos bolsonaristas é tentar usar a parte jurídica agora. Uhum. Sim. Isso é ilegal, isso não é legal, isso aqui vai ser anulado, isso aqui, na verdade, não tem nada que o Bolsonaro falou, nada liga direto ao Bolsonaro, porque não tem nenhum áudio ligando ao Bolsonaro, então eles estão tentando... Acho que até o Flávio Bolsonaro, quando saiu o negócio do Kids Pretos, a defesa que o Flávio Bolsonaro usou foi... Sim. Não é crime matar Não ninguém. é crime, não é crime planejar. Planejar. Então eles estão indo para esse lado, eu vejo eles indo para esse lado mais jurídico, porque eu acredito que a esperança deles é quando o jogo mudar, e eu acho que o jogo vai mudar, eu acho que o pêndulo de forças vai mudar mais para frente, eles esperam que tudo se anule via Trump. cascata. Será? A gente pode chegar, mas eu acho que dá pra gente primeiro falar do que tá acontecendo agora, depois eu vou fazer essa provocação pra você. Eu acho que o pêndulo de forças vai mudar. Eu não acho que... Isso aí não vai mudar, não. Eu acho que a gente tá tendo uma desmoralização total, e o caso do Bolsonaro é um caso que tá ficando cada vez mais indefensável. Eu discordo. Cara, Total. Tá bom, discordo, mas assim, se as provas forem se acumulando, não tem muito o que fazer. Porque aí você fica meio com uma posição meio complicada na comunidade internacional. Por exemplo, os Estados Unidos, eles já fizeram intervenções no mundo inteiro, várias vezes, inclusive no Brasil. Vão fazer na Venezuela agora. Eles fazem esse tipo de coisa. Os Estados Unidos atua, a política externa americana atua. Beleza, a política externa americana, ela vai ter várias cartas na mesa e elas trabalham com vários cenários. Se tem gente que sabe jogar, é o Departamento de Estado norte-americano. Então, se o Departamento de Estado norte-americano... vamos dizer, vamos atuar ali no Brasil, tá, pra salvar o Bolsonaro. Pô, mas o Bolsonaro tá todo cagado. O Brasil é um país, assim, com muitas opções. Eles podem abrir... E se lança o Caiado lá, tal? E se eles vão se compor, cara. Não pensem que eles têm que ficar presos no papel Bolsonaro. Eles sabem quem é o Bolsonaro. Eles conhecem ele. E tem uma outra coisa que eu conversei depois das lives que a gente fez tratando disso, que eu acho que vocês podem colocar aí. O Trump vai interferir no Departamento de Estado americano. Vai demorar muito para ele alterar o quadro pessoal lá. Então, pro Departamento de Estado americano jogar dentro da lógica do Trump, vai tempo. Não é assim, o Trump entrou, saiu mexendo. Ele não tem condição de mexer nessas peças tão fácil. Eu vejo uma forma um pouco diferente, né, Santos? Porque, primeiro, a gente tem que fazer uma timeline de todo esse processo aí que tá culminando agora com essas denúncias. Eu acho que o principal era Alexandre de Moraes, até antes das eleições, vinha diminuindo o poder dele e vinha diminuindo a influência. Isso acho que todo mundo concorda. Estava diminuindo. Bolsonaro vivia um bom momento. Já não se falava em prisão de Bolsonaro. Já era algo fora de questão. Veio as eleições. O Bolsonaro foi muito bem. Para todo... Foi. Principalmente o PT foi muito mal. E como o Centrão está se transformado, esse Centrão meio bolsonarista... Agora, para 2026, o cenário era bem ruim para esse consórcio que tinha sido formado. Eu sempre lembro, para não vir consórcio, quem disse foi o José Genuíno. Falou que existia um consórcio do PT, do STF e da imprensa para interferir na eleição de 2022. Foi José Genuíno, por isso que eu falo consórcio. E a gente via, assim, para 2026, esse consórcio seria enfraquecido. O que eu acho que foi o ponto que eu acho que eles começaram a colocar tudo na mesa agora? Vitória de Trump e a aproximação do bolsonarismo com Trump. E existe essa aproximação, eles investiram nessa aproximação e realmente eles estão muito próximos. Eles estão próximos, Renan Santos. O Eduardo Bolsonaro participou da festa do Trump, estava lá em Mar-a-Lago. Milhares de pessoas participaram daquela festa, só pra te falar, tá? Não foi nem 20, nem 30, nem 100. Mas o Trump fez live com o Bolsonaro. Pegaram a mansão e tacaram gente... coquetel, aliados, amigos e parceiros dos Estados Unidos no mundo inteiro.
Tá? Não é Mas que foi assim, tinha 20 pessoas numa sala. Tá? Mas o Trump falou com o Bolsonaro. Não, lógico que falou, ele é um aliado do Bolsonaro. Entendeu? Mas o Trump gravou vídeos com muitas pessoas ali. Eu só tô falando assim que não vamos subestimar, mas também não vamos superestimar. Porque eles já foram presidentes juntos, no mesmo período, e o Trump só, né? Mas enfim, talvez para o Alexandre de Moraes isso seja um sinal que vai dar ruim. Eles vão de alguma forma interferir. Eu acho que com isso veio o negócio do tio França, deu para ver que eles tentaram ligar de todo jeito aquele evento a um possível ataque ligado ao Bolsonaro. Foi tentado isso. Depois que saíram as imagens que pareceu que ele meio que se rascou, aquilo diminuiu, daí começou a vir as denúncias da PF. Foi logo depois que baixou o clima do tio França, que a Janja começou a falar bobagem lá no G20. Eles começaram a jogar isso, até falaram que estão usando isso para fazer uma cortina de fumaça com a Janja e tal. Eu não acho, Renan Santos, sinceramente, que mesmo com tudo isso, mesmo que Bolsonaro seja preso, eu não acho que 2026 vai mudar muito, e eu não acho que Bolsonaro não vai fazer a maioria no Senado, eu não acho que o pêndulo de forças lá em Brasília vai mudar em 2026. Não vai mudar. Vai mudar, eu acho que vai mudar, eu acho que está sendo um tiro agora, assim, não desesperado, mas apressado do STF antes do Trump assumir. Tanto que, Renan Santos, que eles colocaram agora, vai ser amanhã. Amanhã vai ter o julgamento das redes sociais, do 2630 no STF. Era previsto pro fim do ano, eles confirmaram agora há pouco, assim, algumas semanas atrás. Novamente, eu acho que você tá fazendo uma explicação pós-facto e acho que tá juntando, tipo, estabelecendo uma causalidade nisso, quando eu não acho. Assim, o relatório da PF era previsto para sair no meio do ano ou no fim do ano. Esse relatório tá saindo agora. Comentavam que esse relatório da PF sairia em julho para o Bolsonaro ser preso. O relatório da PF tá saindo só agora. Né? A expectativa realmente era julho, quando a gente teve essas notícias no final de 2023. Segunda coisa, eu não acho que eles apressaram um relatório após o homem-bomba lá, o retardado. Acho que sairia mais ou menos isso. Ou ele estava pronto. Porque assim, então por que eles estavam esperando? Eles estavam precisando de uma nova condição para soltar isso? Sim, porque eles estavam soltando isso a conta-gotas. Todos esses fatos que saíram, Renan Santos, tudo isso que saiu nesse relatório já é de conhecimento há muito tempo. Não, a gente já tem conhecimento tem das coisas novas. Não, assim, mas as coisas novas que, assim... que referendam aos anteriores. O principal a gente conhece já faz tempo. Eu com certeza já tenho essas informações há muito tempo. A gente está falando, Renan Santos, da Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que colocou você para depor sobre um título de live. Um título de live, tá? Foi um título, eu vou depor na Polícia Federal por causa de um título de live. É essa Polícia Federal que a gente tá falando. Eu sei, eu concordo com tudo. Só acho que não é essa conjuntura. Não é sobre uma virada de jogo com a conjuntura americana. Eu realmente não acho isso. Mas também tô aberto a, sei lá, cara, só é um feeling, eu realmente não acho. Eu não acho que o Departamento de Estado americano vai sair, fazer acontecer, porque isso é uma interferência aqui, assim, bastante vocal para salvar um aliado dele, né? Não é mais sobre, por exemplo, evitar um golpe, como foi com Biden. É literalmente para, meu aliado político será muito preservado aí. Eu acho que vai acontecer. É uma briga aí bem... Porque tem um outro porém. O que acontece? Temos envolvimento agora muito claro do Elon Musk no governo Trump. Vai ser ministro, talvez? Não sei, mesmo se não for. Ele tá com o Trump todo dia. Toda foto tem Trump e aquele louquinho lá, o Kennedy. Então todas as fotos juntos. O Trump tem agora uma briga pessoal com o Alexandre de Moraes, Ana Santos. O pessoal com o Alexandre de Moraes. O Musk tem uma briga, mas pense o seguinte, o Musk anunciou que vai ir pra Marte em 2028. A cabeça do Musk é uma cabeça que... Ele tem os hiperfocos momentâneos dele, ele teve já o Momento Brasil, ele continua odiando aqui e tal, mas assim, ele tem coisas monumentais pra cuidar. E mais, ele tem o governo americano pra cuidar junto com o Trump. O Musk... O assunto mesmo precisa assim, colocar o Brasil em perspectiva. O assunto Brasil é um assunto muito pequeno na escala de prioridade deles. O Brasil é um país eco na cabeça deles. E na prática, em termos econômicos, em termos de relevância, o Brasil realmente é um paizinho
bem do pequenininho, na escala de importância. O Musk tem, eu tenho aquele meu caso ali que causaram, resolve ali. O resolver ali não necessariamente significa salvem o Bolsonaro. O resolver ali não a gente que tá correlacionando isso. Eu acho que é. Poxa, se for isso, o Elon Musk vai assim, sabe por quê? Pisar fundo para ajudar o Bolsonaro. Eles estão próximos, eles estão com contato. Ele vive, olha só, os sinais. Existe, você tá falando que o Elon Musk vai ajudar o Deixa eu dar os sinais. Exagerado. Eu sei que vocês são incrédulos. Deixa eu dar os sinais então pra vocês. Deixa eu dar o sinal pra vocês dois. Ele vive compartilhando deputado brasileiro. Ele compartilha ele compartilha meme no dia. Dá RT em trolls no Twitter. Bahia, no momento que ele tava colocando lá, fazendo aquele outro teste da Starship, que até foi bem comentado e tal, e ele tava fazendo um speedrun de Diablo 4, sendo o melhor jogador de Diablo 4 do mundo, mesmo assim, ele teve tempo para ir lá responder a Janja. Ele tá sempre de olho. Realmente foi um fato internacional. A esposa do presidente da República do Brasil mandou ele se F. Isso repercutiu na imprensa mundial. Naturalmente ele ia comentar no Twitter, porque ele comenta coisas menores. Eu só tô falando assim, disso se transformar uma operação salva Bolsonaro, porque o Musk tá puto Xandão. Pô. Talvez não salva Bolsonaro, mas eu acho que salva Bolsonaro porque eles estão próximos. Porém, eu acho que é um ferra Xandão, um ferra Lula, sabe? Tá. Porque é interessante também pra eles que o Lula perca a próxima eleição, pô. De acordo com a PF, o Bolsonaro chegou a assinar uma minuta de golpe. De acordo com os militares, durante essas negociações, os generais decidiram destruir o documento assinado por Bolsonaro, que, segundo ele, poderia ser o decreto golpista. Deixa eu ler. Mensagens obtidas pela PF indicam que um possível decreto golpista assinado por Bolsonaro teria sido destruído por integrantes do alto comando do exército. Durante uma print de conversa com um protocolo chamado Riva, trazem detalhes de uma reunião entre Bolsonaro, Mourão e os generais do alto comando. Segundo Riva, Mourão teria negociado a saída de Bolsonaro em referência a uma tentativa de golpe no Peru. De acordo com Riva, durante essas negociações, os generais decidiram destruir o documento assinado por Bolsonaro, que segundo ele poderia ser o decreto golpista. Rasgaram o documento que serão assinou e escreveu o Riva, usando o apelido 01 para se referir ao ex-presidente. Temos a data de que isso aconteceu? Eles falam em datas? Aqui no print não tem, mas vamos ver na matéria. Não. Não fala, dá, porque assim, eu queria saber a época. Não. Deixa eu ver no relatório da PF. A gente tem que ver no relatório da PF pra gente colocar dentro de um encadeamento de fatos históricos. Tá, mas qual que é esse documento que o 01 rasgou? Ninguém sabe, mas assim, o 01 rasgou um documento. Rasgaram, na verdade, rasgaram um documento do 01. O documento que ele não rasgou não foi a minuta do golpe que foi achado lá no gabinete dele no PL. Não, mas aquela minuta, ela foi alterada depois. A PF descobriu que aquela minuta do Anderson Torres, ela não era a minuta final. O próprio Cid teve uma mensagem vazada do Cid falando que, ele fez algumas alterações. Sim, então... isso é verdade. O Cid disse que ele fez alterações e o Felipe G. Martins, aparentemente, participa das alterações da minuta do golpe. Sim, então teve. Um cara tá rindo aqui no chat. Quem é que assina uma minuta do golpe? Meu amigo, todo golpe envolve um decreto, envolve um... Né? Havia, por exemplo, após o golpe de 64, os atos institucionais. AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, que foram os documentos que foram fundamentando, vamos dizer, a ação do regime naquela época. Não estava escrito minuta do golpe. Eles não vão chamar. Eles vão falar, olha, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, as Forças Armadas estão sendo invocadas para restabelecer a ordem nacional, dado que, diante dos indícios cada vez mais claros de que as eleições foram fraudadas, o Tribunal Superior Eleitoral foi aparelhado para o cometimento de crimes durante o processo eleitoral, e dado que o processo eleitoral foi eivado de máculas por conta do senhor Alexandre de Moraes, vamos prender os ministros, vamos suspender o resultado das eleições, as eleições estão anuladas e ministros das Forças Armadas, foi convocado pelo... E é isso, está dado golpe. Você gera um elemento fundante, porque, amigos, importa essa institucionalidade. A gente pode ver até pelo documento que foi apreendido que eles falavam o tempo todo do uso de uma espécie de um aparato de justificativa jurídica. Ali tem umas datas ali das mensagens. Mas a timeline ela é confusa, porque,
Tem uma data aqui que é 21/12. De 22. Sim. Sim, aí o City falou que não. Enfim. Tem toda a conversa. Então aqui. é provavelmente concernente a coisas que aconteceram ali naquele final de ano pós-eleição. Sim. Porque poderia ser, sei lá, um negócio antigo. Não é. O bicho pegou aqui, entre novembro e dezembro de 22. Eu acho que dá pra gente falar isso, né? As pessoas estavam na frente dos quartéis, era o período que o Bolsonaro se reunia, era o período que realmente o bicho pegou. Renan e Junito. Diga Leiam lá. as descrições de Jeca, Joca e Juca e adivinhem quem é quem. Vá. Na análise realizada também foram levantados outros alvos possíveis, cuja sensibilidade no momento e suas respectivas seguranças pessoais não restringem tanto a uma ação de neutralização. Jeca, considerando a vulnerabilidade do seu estado de saúde e sua frequência em hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes, sob a tutela principal do PSDB. Joca, considerando a inviabilidade do 01 eleito por questões de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como reflexo da ação, não se espera grande comunicação nacional. E Juca, como iminência parda e das lideranças do futuro governo, a sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Tu entendendo? Jeca, Joca... Alckmin, Alckmin, Lula e quem mais? Alexandre. Xandão? Vamos lá. Alckmin e Lula, o Juca ninguém sabe. O Juca não dá pra saber. O Juca não dá pra saber. Entendeu? Eu acho que o Juca é o Dino. Era eminência parda, né? É. E da esquerda radical. É verdade. Mas o Lula e o Volta lá. Deixa eu ver quem é quem. Vamos lá. O Jeca é o Lula. É Lula. Eles falam que tá a tutela principal do PSDB. Os caras acharem que quem tá tutelando é o PSDB, realmente os caras não entenderam mais nada, né, cara? Era um golpe realmente assim, de caras que assistiam, sei lá, a live do Rodrigo Constantino. É sério. Tipo assim, não, o PSDB. Que PSDB? Nem existe mais PSDB. Não tinha mais nada. Do que eles estão falando, cara? Eles ainda têm medo do Dória. Cara, sabe o que me parece isso? Ô, Júnior, eu vou te contar um negócio. Me parece que o nosso grande pastor Sandro Rocha teve acesso a isso, eu não tô brincando. Ele teve acesso a fragmentos dessa história. Porque outro dia eu tava vendo, sabe, os heróis que estavam cuidando de salvar lá, o Pelicano. Tinha todo um enredo que envolvia muito tucanos. E eu acho que, sabe o que eu tô achando? Que ele devia ter alguns informantes mesmo. Porque a história tá batendo até com elementos do pastor Sandro Rocha, eu não tô zoando. Sim. Os fantasmas deles existem? Sim, existe. Eu acho que a história, se Cara, a gente rever o universo do Sandro Rocha, é exatamente o que eu vou fazer. tem muita coisa que bate. Exatamente o que eu vou fazer. Porque os tucanos... Eu acho que eu poderia ter... Eu não tô brincando, tá? Dentro das teorias conspiratórias, vamos tentar eliminar o Chico, sabe? Porque eu não duvido. Porque eles talvez achem que não, o MBL tá com o PSDB, que são as teorias conspiratórias agora deles. que você falou, tem a história dos assassinos lá. Tem mesmo, eu lembro que a gente reagiu. Lógico que tem. Por isso que eu tô falando, tinha a história dos assassinos. Então, tipo, bate. A história ela vai batendo. Assim, pra você ter ideia, senhores Renan Santos e Junito, esse é o nível dos nossos militares. Hope gordo, aí o outro fala safado. Tá relacionando os comparsas? Aí vem o Xandão, vamos ser presos por ele. Ótimo, quantas adesões até agora? Mano, Meu Deus do céu. Assim. Não, tira isso da tela, vai acabar caindo. Isso aqui é inacreditável, pô. É um golpe brasileiro, cara. Negócio... O alto escalão do exército brasileiro é esse aí. Meu Deus do céu, cara. Por isso que eu falo, eu não acho que a gente teve perto. Agora, quanto mais eu vejo, eu acho que menos a gente teve chance de passar por brasileira. A gente teve muita gente querendo dar o golpe. Muita gente querendo dar o golpe, o Bolsonaro, muita sorte do Bolsonaro ser muito ruim, muito fraco, muito broxa. Mas assim, olha só a galera queria dar golpe. Meu Deus do céu, Renan Santos, meu Deus do céu. Aquela galera, eu começo a achar, Renan Santos, que aquele pessoal dos lobos patriotas, eles estavam tomando, eles entraram pro governo e começaram a tomar controle de tudo, cara.
Eram os Lobos Patriotas, que foram o primeiro do artigo 142? Foi o primeiro grupo a chamar uma manifestação tratando disso, que foi a manifestação denunciada pelo MBL. Vale sempre lembrar, aquele cancelamento do MBL em 2019 envelhece como vinho. Eu me lembro, em 2019, eles convocando a manifestação e eu dando entrevista para o antagonista. Olha, meus amigos, essa manifestação pede intervenção militar e nós não vamos participar dessa pataquada. Tá aqui envelhecendo como como é que é? Não é Chateau, tem um Chateau Lafite, tem o Pomerol, lá na região do Pomerol, eu tô tendo que lembrar agora, o Rothschild. Né? Tá envelhecendo como um desses, sabe? Nossa senhora, vocês vão comprar um vinho das nossas declarações aí por R$200 mil. Tá um troço, assim, a gente tá envelhecendo como vinho. Porque não erramos uma nessa história, Júnior. Nós não erramos uma. Sim. Não erramos nenhuma. Sim. E agora a gente tem que lidar, isso que é o pior, na verdade, é que assim, a gente não tem mais o porquê debater com essa turma. Eles não falam muito mais da gente, porque tá estranho, porque eles têm, enquanto a gente tá formando partido e tudo, foi o que você falou hoje à tarde, eu acho que o Bahia que falou, eles estão tendo que lidar com essas denúncias. Sim. Então a gente não tem muito o que falar, mas assim, ver a cara de pau da galera tendo que falar, é uma galera que fala, o Rodrigo Constantino, no Santos, vamos falar do Rodrigo Constantino. Ele tá achando absurdo. Ah, que golpe! Da onde golpe? O Rodrigo Constantino é Santos, o cara do gato lesmo ornitorrinco. Sim, é que ele... Aqui é o que restou pra eles. Existe uma estratégia de comunicação que é a ridicularização. Eles querem ridicularizar pra mostrar como o STF é mambembe em... Vamos dizer, olha, eles estão querendo pegar o Bolsonaro com essas mentirinhas, com essas coisas... que despretos! Pega o Joaquim Teixeira, mesma coisa. Quem que queria golpe aqui? Mas... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu começo a lembrar... Eu comecei a ficar lembrando, Renan Santos, dos vídeos. Um dia a gente tem que pegar, fazer um programa especial dos vídeos dos patriotas no final, assim, foi aquela loucura. Desde dos mais famosos até os não tão famosos, do pessoal que achou que tinha estado de sítio, como saiu comemorando, da mulher que viu o caminhão com as lonas na guerra e achou que ia ter uma revolta do exército, lembra disso? Uhum. Dos caminhões com as lonas na guerra. Gente, eu nunca vi esses caminhões por aqui. Eu acho que tá acontecendo. A nova marca, né? Tem uma que chama Facchini, né? Que é uma, acho que concorre com a guerra, com esses acessórios pra caminhão. É isso, assim, eles vão vendo essas... Cara, que período maluco. Lembra que tinha, assim, sei lá, um quartel militar mandava um obus, sei lá, um tanque de um quartel pra outro, eles, atenção, começou, imagens, eles acreditam. Mas aí tinha alguém filmando, daí esses canais aí, tipo, de Red Pill ficavam filmando essas coisas, era 300, 400 mil pessoas. Sim. A galera queria um golpe mesmo, e agora eles têm que ficar se fazendo de bobo, Claro que é uma parte de uma estratégia, porque todo mundo sabe... Aí que tá, né? A gente tem que ficar com o cinismo agora, lidar com o cinismo, que todo mundo sabe que ele queria dar o golpe, e ele, não, você tá doido? Aí esse MBL fica falando que o Bolsonaro queria dar um golpe, que tinha isso, né? Até começo do ano passado, a gente até reagia na análise, né, Santos? Lembra, a culpa é do MBL que começou com essa história em 2019. Em 2019 começou com essa história que o Bolsonaro queria dar golpe. No fundo, aparentemente, o MBL inventou essa história e usou o Luciano Ayan para perseguir os influenciadores e dar início à perseguição do Xandão. E na verdade essa perseguição do Xandão acontece até agora a ponto de estarem tentando prender o Bolsonaro. Aparentemente, vamos dizer, o MBL e o Luciano Ayan, eles estão forjando até essas acusações contra o Mito. E aí o Mito, coitado, está sofrendo muito. Enfim, né? Bom, nós estamos no relatório, hein? Então, só pra finalizar, eu acho que essa é a parte mais importante do relatório, que é o que eles acusam de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho importante só esse primeiro parágrafo, Renan, se você quiser ler. Vamos lá, 2.1, Jair Messias Bolsonaro. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Bolsonaro, planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a consecução de um golpe de Estado, blá blá blá, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. O arcabouço probatório colhido indica que o grupo investigado liderado por Bolsonaro, à época presidente da República, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude do sistema eletrônico de votações no país desde 2019, com o objetivo de sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral para, posteriormente, a narrativa atingir dois objetivos. Primeiro, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral e, segundo e mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro.
posso falar, até agora absolutamente perfeito. De fato, houve uma campanha desde 2019. A campanha anterior, mas ela ganha a base em 2019, ela só muda o protagonismo durante a pandemia, porque a pandemia virou o tema de protagonismo deles. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro ficou com o tema da pandemia até começo de 21, e aí em 21 ele volta pra urna, e aí você tem a convocação daquela manifestação do 7 de setembro, em que o tema já era urna. O Bolsonaro simplesmente, gente, agora volta pra urna. Não. Mas lembrando que a Lula dos Santos tentou usar a pandemia para tentar, de alguma forma, fortalecer esse negócio de urna também, né? De sublevação de forças mas acho que não era com urna. Militares, né? Mas não era usando o tema da urna, era usando o tema da pandemia. Era briga, assim, mesmo. Você teve, o lance, se a gente for lembrar direitinho, você começa em 2019 a briga com o STF. Você teve uma briga, a primeira manifestação é convocada, era em cima do tema do Flávio. Vocês me permitem fazer essa pequena digressão? Porque só pra gente juntar os pontos. É importante, tem que fazer. Bolsonaro ganha a eleição em 18, tem uma operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato, que pega o Flávio. Com base nisso, o caso do Flávio sobe e aí vai parar lá pro Gilmar Mendes. Bolsonaro descobre, vaza na imprensa na virada do ano. Bolsonaro ganha a eleição com a chapa carimbada, com o filho dele sendo investigado. Bolsonaro começa a receber pressões de toda sorte, ele começa a surtar no começo do mandato, brigas internas e brigas com os próprios militares, porque já no começo do mandato já começa a se falar em intervenção militar. E aí mas os militares contra o Bolsonaro também. Não, né? Os militares estavam completamente contrários ao Bolsonaro. E os militares estavam falando, talvez a gente tenha que tirar esse cara, que esse cara tá maluco. É quando é afastado, por exemplo, o general lá, esqueci o nome dele, aquele general que tava no começo do governo do Bolsonaro. É quando o Bebiano some. Aliás, vamos comentar um negócio, agora que essa questão de mortes entrou no game. Muito estranha a morte do Bebiano. Muito estranha. Vamos comentar que foi. Agora, assim, a história da morte do Bebiano começa a ficar bem estranha. O Bebiano sabia demais. Mas vamos lá, vamos fechar esse parênteses. Voltando. Bolsonaro é obrigado a sentar na mesa para negociar com os caras do STF. E ele, para ter espaço de barganha, ele tem aquela famosa manifestação que é convocada para dar um peso. Olha só, olha quem está mexendo. O povo tá com o Bolsonaro. Como eles não confiavam nos militares, que o Bolsonaro estava brigando com os militares, e como o Olavo, o Júnior vai lembrar, tava batendo nos militares demais naquele começo de mandato, já chamando de traidor, o que aconteceu? O Bolsonaro chama o militar na China, chama o militar pra falar, esse cara tá louco, e aí ele, eu vou chamar o povo, põe o povo na rua. Não aconteceu nada. Dia seguinte, o Bolsonaro já com medo, em pânico, senta, faz o acordão, o famoso acordão é celebrado, e o acordão entregava a Lava Jato pros caras, dava sobrevida e passava a reforma da Previdência. Bolsonaro, beleza. E enquanto isso tá rolando um inquérito. O inquérito do Alexandre de Moraes, ele surge primeiro para pegar coisas ligadas à Lava Jato, e aí ele deriva para perseguir pessoas que estavam atacando o STF, especialmente bolsonaristas. É ele que o Alexandre de Moraes surge no game, tá? Nesse começo, pouco se falava em Alexandre de Moraes, muito se falava em Toffoli. O ministro... Exatamente. Os caras que eram o tema das discussões eram Toffoli e Gilmar. O Alexandre era um cara menor. Conforme o inquérito aumenta no final de 2019, o Alexandre vai ganhando repercussão. Porque era o inquérito das fake news. Vira pra 20, temos a pandemia. Tô acelerando o processo, tá? Vira pra 20 a pandemia. Na pandemia, você tem aí sim muitas fake news e muitas coisas, e o Bolsonaro surta na pandemia. E aí o Xandão começa a usar o inquérito pra pegar coisas relativas à pandemia. E aí você começa a ter as operações amalucadas deles e brigas institucionais sobre Bolsonaro não poder parar o lockdown, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. O STF dá um despacho que dá o poder pros governadores e prefeitos, esvazia de poder o Bolsonaro, e o Bolsonaro começa a ficar atacando os caras que esvaziaram meu poder, tô sabotado. Você começa a ter a sublevação tocada pelo Alan dos Santos, tentando puxar policiais e guardas civis para não obedecerem ordem dos governadores, tendo a ideia de que as ordens eram ilegítimas e estavam tirando a liberdade das pessoas na pandemia, que foi o grande tema deles. Tema vacina, tem todo aquele negócio, a briga então fica centrada na pandemia. Você tem aquelas manifestações do Bolsonaro já na frente de quartel, você já tem manifestações pedindo intervenção militar em 2020 na pandemia. Beleza, vira pra 21, surge vacina começa a diminuir a pandemia, o tema vai diminuindo ao longo de 21. Temos a manifestação do 7 de setembro, que volta com qual tema? Urna. Aí a gente vem o tema da urna. E de 21 pra frente é urna. Esquece pandemia, vira urna. Bolsonaro tem um negócio dos embaixadores, é criado toda a teoria conspiratória da urna, Bolsonaro perde as eleições, falam que as eleições foram fraudadas, PL entra com uma ação questionando o resultado das eleições, argentino vem provar que a eleição foi fraudada, pessoas vão pra frente dos quartéis, casa cai, Bolsonaro sai, tenta alguma coisa e não consegue. É isso a história.
É isso. E tudo vai se encaixando desde dos primeiros fatos que começaram a sair. Tudo se encaixa, tudo se encaixa.